culpa é sempre deles. José Eduardo Muniz. Bem-vindo, Zé Eduardo. A culpa é sua e começou há muitos anos. Nós estamos a celebrar 25 anos da TVI. O que é certo é que quando decidiu apostar na ficção nacional, não só, mas também na ficção nacional, esta TVI passou a líder. Bom, nós tínhamos um caminho qualquer para seguir e aquilo que mais relevante se mostrava na altura era nós tornarmos diferentes dos outros. Quer a RTP, quer a SIC estavam muito institucionais. E muito ligadas às novelas brasileiras, a SIC particularmente. A SIC muito brasileira. Sim. E, portanto, nós tínhamos que nos diferenciar afirmando aquilo que era português e tendo uma informação muito mais agressiva, muito mais acutilante, um entretenimento diferente, e daí surgiu o Big Brother. E a aposta claríssima naquilo que era a ficção feita em Portugal, porque nós temos muito boas histórias cá e estávamos sempre a ver só a vida dos outros e não víamos a nossa. Nós não dávamos Portugal a conhecer aos portugueses, nem os portugueses uns aos outros. E com isto mudámos radicalmente o panorama, isso é verdade. E daí a introdução destes temas, nós falámos só apenas deste, não é? Mas esta novela, principalmente, já teve muitos temas que chegam às pessoas porque elas o vivem diariamente, não é? Não, o que nós procuramos fazer é que as novelas não sejam coisas distantes das pessoas e, portanto, que os temas que as incorporam sejam temas que as pessoas pudessem sentir como pertencendo a elas próprias, como se elas fizessem parte dessas mesmas histórias. São coisas que podem acontecer a qualquer um de nós em diferentíssimas situações. Tem sido assim com muitas das novelas. Quem é que decidiu que morria a miúda de parapente? Quem foi? Isso aí eu tenho que confessar que forcei um bocadinho a Maria João Mira a fazer isso. Eu também não queria. Pois, mas... Porque ela era uma pessoa tão cheia de energia, tão cheia de luz. Não, aquela rapariga estava traçada para morrer, já viu? Pois, isso às vezes Desde o acontece. princípio. Quando nós dizemos às vezes, olha, não foi ali, foi acolá. Exatamente, Não é? faz parte da vida, estas situações ocorrem. E esses dramatismos que se introduzem nas novelas só os potenciam. E aquilo podia perfeitamente ter acontecido a qualquer um. Sim. Uma luta tão grande E é que por no isso, fim, não é? e é por isso que as nossas novelas são boas, são diferentes e mobilizam tanta gente. Ontem, o episódio da Herdeira fez quase 1,5 milhão de espectadores. É uma coisa extraordinária. Foi arrasador. Mas o que é E certo havia é que malta na rua no Carnaval, portanto, imaginemos. E é com uma medição de audiências que é esquizofrénica, que a gente nunca percebe muito bem como é que funciona. Tomara se não fosse. Porque, de facto... Isso é uma criticazita, não é? É uma farpa. Não, É Carnaval, ninguém leva a mal. Uma pequena farpa, um sim. parzinho. Sim. Porque, de facto, esta novela está bem concebida de uma ponta à outra. Mas esta novela levanta coisas muito interessantes e até arriscadas, porque, por exemplo, aquele núcleo que mais me entusiasmou foi o núcleo cigano, da comunidade Sim. cigana. O que não deixa de ser arriscado num país que, quer queiramos, quer não, olha para a comunidade cigana ainda com algum preconceito. Portanto, foi um risco calculado. Absolutamente calculado. É evidente que eu não tenho dos ciganos a visão que grande parte da população tem. Eu também não tenho. A Maria João Mira também não partilha dessa mesma visão e nós decidimos apostar numa novela que trouxesse essa componente e que pudesse também, por isso, constituir um fator de diferenciação. E já aqui tivemos ciganos que disseram que acompanharam a novela, aliás, fazem parte também do núcleo de atores, e gostaram muito de se ver retratados na novela. E eu acho que a novela está a contribuir para alguma reconciliação da sociedade com os próprios ciganos. Está a contribuir para a inclusão? O nosso papel é muito construtivo. Até a própria reportagem que foi feita sobre... Exatamente. Demonstra isso, não é? Que as pessoas têm muita curiosidade de saber... E do Vítor Bandarra, não foi essa? Foi do Vítor e que teve também uma audiência estrondosa. Os ciganos são pessoas como as outras quaisquer, não há claro. razão nenhuma para serem segregadas, como muitas vezes... Nós também temos maus elementos na nossa comunidade. Obviamente. Você gosta mais das mazinhas ou das boazinhas? Bom, as mazinhas são sempre mais interessantes. Pois são. Porque fazem malvadezas, etc. E têm, Então, mas a Madalena é o quê? A Madalena está ali no meio, num limbo. Se vocês virem bem, nesta novela nós não temos propriamente gente má e gente boa. As pessoas têm contradições, não são personagens lineares. Como qualquer pessoa na vida real. Exatamente. Aquilo que é importante no desenho de uma novela é que nós não tenhamos personagens que toda a gente saiba que vão ser a mesma coisa quando a novela começa e quando a novela termina. Eu, pelo menos, gosto que haja nuances. E os autores com quem, infelizmente, nós temos estado a trabalhar também partilham dessa perspectiva. E é por isso que temos tido personagens que hão de ficar para a história, porque são muito controversas de alguma maneira, porque dividem a opinião pública, porque fazem as pessoas em casa serem incapazes de adivinhar qual é que vai ser o seu próximo comportamento e interrogar-se sobre, mas afinal, ela é boa ou ela é má? Ontem achámos todos que ela ia defender a luz e ela chega ali
e não defende. Exatamente, está a ver. Ela é uma mulher com objetivos Eu bem adorava ir às determinados. vossas reuniões só para me enervar com vocês. Porque as Isso era bom, reuniões mas entre é sempre- vocês. todos os contributos são bem-vindos. Não, porque deve ser assim, porque vocês são vários, não é? E têm várias opiniões e deve ser muito engraçada a Há uma forma coisa- como gerem a novela. Há uma coisa muito engraçada nisto, que é nós vivemos numa era em que a maneira como se vê a televisão, nomeadamente a televisão aberta, Diferente. mudou muito. E, portanto, nós temos que arranjar forma de conseguir que as pessoas percebam que nós estamos a trabalhar na busca de soluções que nos mantenha na crista na onda. E isso é quase dia a dia. Isso faz o dia-a-dia. Eu acho imensa graça, por exemplo, as pessoas dizem as gerações mais novas não veem a televisão em aberto. E eu tenho lá em casa um exemplo que me demonstra o contrário. Isto é, a minha filha, Madalena, que tem 22 anos, vai fazer 23, não costuma ver novelas, e esta está a seguir. Eu tenho para a troca. O meu de 9 não me deixa ver outra coisa a não ser a herdeira. Só para que saiba. E esta, ela está a seguir. Ela chega a casa à meia-noite ou à 1 da manhã, vinda do cinema, e diz: pai, agora vou para o computador ver a novela. Sim. E há Podem dias... não ver na hora, mas Exatamente. depois. E há dias em que me diz: o episódio 2 está muito emocionante. Porque eu pergunto-lhe: mas por que carga d'água é que tu agora estás a ver a novela? Que estás a gostar da novela? Oh, pai, o episódio 2 está muito emocionante. Mas também me diz: olha, o episódio 2 foi uma grande seca. Portanto, ela tem uma capacidade de ajuizar que as amigas dela e os amigos dela também têm. E ela vai partilhando isso comigo. E porquê as novelas, é uma novidade também em Portugal e também é sua, a ideia, as novelas divididas em temporadas. A única mulher levou 3, esta começa hoje com a sua. Sim, mas esta não vai crescer para além daquilo que está previsto. São Isso duas. São duas Mas porquê? temporadas. Porque ponto esta final. modalidade. Precisamente por causa das novas tendências de consumo de televisão. Cá está. Nós gostaríamos de fazer novelas com 60 episódios, com 80 episódios, com 90 episódios. Ninguém Só faz. que isso é muito caro. E para a Só para que as dimensão pessoas do tenham nosso noção, mercado... quanto é que custa um episódio de uma novela? Eu não sei se posso revelar isso aqui, mas faz parte do negócio. Mas o que eu lhe posso dizer é que são é muitos milhares. muito caro. Muitos milhares de euros. Um episódio. Um episódio. Uma novela inteira são muitos milhões. E, portanto, há que ser parcimonioso na forma como se gera isto. As novelas muitas vezes são cumpridas precisamente porque é a forma que nós temos de amortizar o impacto do custo. Então nós estamos a amortizar este cenário. Exatamente. Este cenário está aqui. Exatamente. Quanto Não, mais mas com- tempo eles não, estiverem mas no com ar... mas com invulgar brilhantismo, como se vê. É isso. Porque vocês têm Não, foi feito. recuperado, Têm foi assim feito recuperado. destas, Demos uma pintadela. vocês têm feito destas manhãs aquilo que se sabe, um enormíssimo sucesso desde há anos. E eu tenho muito Portanto, orgulho nem nisso porque fui eu que vos precisávamos de juntei. Exatamente. Portanto, tenho muito É o orgulho em padrinho, é o vocês dois. padrinho. É. Mas nunca recebemos amêndoas dele. Não, Na mas- Páscoa. Recebemos à noite. Mas essa é por causa disso, não se preocupem. Estamos a falar justamente desta nova. E por isso nós procuramos ter histórias que possam ter, digamos, Continuação, uma não é? temporada com 80 ou 90 episódios, ou 100 episódios, e que a outra que vem a seguir tenha mais ou menos o mesmo. Nomeadamente com a Permite introdução partir de as novas histórias personagens também. E começar outras histórias. Umas que continuam e outras que começam. Que é o que vai acontecer Que é o que vai acontecer agora. a partir de hoje. E vocês vão ver que as personagens que existiam são personagens a que acontece muita coisa. Elas vão sofrer enormíssimas transformações. Por exemplo, com a Luz, vocês vão ficar surpreendidíssimas com o percurso que a Luz vai ter. Com a Madalena também. E a Alexandra? Porque aqui o fim foi mesmo a Alexandra. A Alexandra, vocês viram ontem Sim. o final, viram a Alexandra em Freira. Portanto, Tem tudo isso a ver. deixa-te ver. Tem tudo a ver com a Alexandra. Isso deixa-te ver aquilo que vai ser o papel dela na segunda temporada. Ela tem um papel determinante na ação em toda esta segunda fase da novela. Por ela passam muitas das coordenadas centrais. Sim, até porque na primeira fase ela teve ali um papel inicial, mas depois desvaneceu-se um bocadinho a personagem. Teve fugida, portanto, do ecrã para voltar agora, não é? Não, vai aparecer uma Alexandra, uma Caetana, digamos assim, em todo o seu esplendor. E nós sabemos que a Alexandra é uma grande atriz. É brilhante. Sabemos que ela tem capacidade de se desmultiplicar em muitas personagens e de traduzir estados de espírito muito diferentes. E ela aqui é uma personagem pérfida que também em algumas circunstâncias se perde de amores. Portanto,
esta conciliação entre esses dois estados, ou essas duas formas de ser e sentir, é muito complexa e ela faz isso primorosamente. Porque se vê a televisão de uma forma diferente, as redes sociais acrescentam aquilo que se vê na televisão. Tem em conta aquilo que o público vai dizendo de cada episódio ou não? Nós procuramos não nos afastar daquilo que são as considerações que o público vai fazendo, mas a verdade... Até porque é uma novela aberta. É uma novela aberta, mas a verdade é que vamos escrevendo com algum avanço. Pois. Quando dizem já foi. E muitas vezes, quando queremos intervir, já não vamos muito a tempo. Mas, tanto quanto possível, procuramos acompanhar. Mas, Eduardo, entre todo o tempo do mundo e a herdeira, há um abismo. São muitos anos de aprendizagem, muitos anos de descoberta e muitos anos de surgimento de novos valores na escrita e novos valores na representação. E também em toda a componente técnica e em toda a envolvência tecnológica de que as novelas são feitas. E a verdade é que a progressão é brutal. Eu tenho enorme orgulho de tudo aquilo que fiz aqui nesta casa, tenho um imenso prazer em estar a dar este apoio à TVI, neste caso concreto das novelas. Da ficção. E se verificar bem, a evolução verificada entre a Única Mulher e a Herdeira, passando pelo Ouro Verde, são coisas que, de facto, me deixam um sentimento de grande prazer e de grande satisfação. Aliás, a novela que já estamos a preparar a seguir também, estou convencido que vai surpreender muitas pessoas, porque é uma novela forte. E há uma nova geração de atores que nasceu aqui. É uma nova geração. Talentosa. E há outras coisas que estão a ser preparadas para a ficção que, obviamente, poderão manter a TVI na vanguarda daquilo que se faz em dramaturgia na televisão em Portugal. Muito obrigadinho por isso. Adeus, padrinho. José Eduardo Muniz. Nós